Palavras do Senhor Enki. Primeira tábua. Palavras do Senhor Enki, primogênito de Anu que reina em Nibiru. Pesando no espírito profiro os lamentos, lamentos amargos que enchem meu coração. Quão desolada está a terra e as pessoas entregues ao vento maligno, seus estábulos abandonados, seus redis vazios. Quão desoladas estão as cidades e as pessoas amontoadas como cadáveres hirtos, afligidas pelo vento maligno. Quão desolados estão os campos, murcha a vegetação alcançada pelo vento maligno. Quão desolados estão os rios e já nada vive neles, e as águas puras e cintilantes, agora convertidas em veneno. Das pessoas de negra cabeça o Sumer está vazia, foi-se toda a vida de suas vacas e suas ovelhas, e Sumer está vazia. E calado ficou o murmúrio do leite batido. Em suas gloriosas cidades só ulula o vento e a morte é o único aroma. Os templos cujas cúspides alcançavam o céu, por seus deuses foram abandonados. E não há domínio de senhorio nem de realeza, cetro e tiara desapareceram nas ribeiras dos dois grandes rios, que em outro tempo exuberantes e cheios de vida. Agora só crescem as más ervas. Ninguém percorre suas margens, ninguém busca os caminhos, e a florescente Sumer é como um deserto abandonado. Quão desolada está a terra lar de deuses e homens! Nessa terra caiu a calamidade, uma calamidade desconhecida para o homem, uma calamidade que a humanidade nunca antes tinha visto. Uma calamidade que não se pode deter, em todas as terras do oeste até o leste pousou uma mão de quebra e de terror. Os deuses em suas cidades estavam tão indefesos como os homens. Um vento maligno, uma tormenta nascida em uma distante planície, uma grande calamidade forjada em seu atalho, um vento portador da morte, nascido no oeste se encaminhou para o leste. Estabelecido seu curso pela sorte e uma devoradora tormenta como o dilúvio de vento e não de água, destruidora de ar envenenado não de ondas entristecedoras. Pela sorte e não pelo destino engendraram os grandes deuses em um conselho e a grande calamidade provocaram. Enlil e Ninharsag permitiram, e só eu estive suplicando para que se contivessem, dia e noite por aceitar o que os céus decretam argumentei, mas em vão. Ninurta o filho guerreiro de Enlil e Nergal meu próprio filho liberaram as venenosas armas na grande planície. Não sabíamos que um vento maligno seguiria ao resplendor e choram eles agora em sua angústia. Quem podia predizer que a tormenta portadora de morte nascida no oeste tomaria seu curso para o leste? Lamentam os deuses agora em suas cidades sagradas, permaneceram os deuses sem acreditar que o vento maligno tomaria sua rota para o Sumer. Um após o outro os deuses fugiram de suas cidades, seus templos abandonaram ao vento e em minha cidade Eridu não pude fazer nada para deter a nuvem venenosa. Fujam a campo aberto. Eu dava instruções às pessoas e quando em que minha esposa a cidade abandonei, em sua cidade Nippur lugar do enlace céu e terra Enlil não pôde fazer nada para detê-lo, o vento maligno se equilibrou sobre Nippur. Em sua nave celestial Enlil e sua esposa partiram apressadamente, em Ur a cidade da realeza de Sumer Nanara seu pai Enlil implorou ajuda, no lugar do templo que ao céu em 7 degraus se eleva Nanar se negou a considerar a mão da sorte. Meu pai você que me engendrou grande Deus e que a Ur concedeu a realeza não deixe entrar o vento maligno. Apelou Nanar. Grande Deus que decreta as sortes. Deixe que Ur e seus habitantes se livrem e seus louvores prosseguirão. Apelou Nanar. Enlil respondeu a seu filho Nanar, nobre filho. A sua admirável cidade concede a realeza, mas não lhe concedi reinado eterno. Toma a sua esposa Ningal e foge da cidade. Nem sequer eu que decreto as sortes posso impedir seu destino. Assim falou Enlil meu irmão. Pai. Não era o destino. O dilúvio não tinha causado uma calamidade maior sobre deuses e terrestres. Pai. Que não era o destino. O grande dilúvio estava destinado a acontecer, mas não a grande calamidade da tormenta portadora da morte. Por romper uma promessa e uma decisão do conselho a grande calamidade foi provocada e criada pelas armas de terror. Por uma decisão e não pelo destino, liberaram-se as armas venenosas e por deliberação se jogaram as sortes. Contra Marduk meu primogênito, dirigiu a destruição os 2 filhos e havia vingança em seus corações.
Não tem que tomar Marduk o poder. Gritou o primogênito de Enlil. Com as armas oporei a ele. Disse Ninurta. Marduk entre o povo levantou um exército para a Babilônia declarar o umbigo da terra. Assim gritou Nergal, irmão de Marduk. No conselho dos grandes deuses palavras malévolas se difundiram, e dia e noite levantei minha voz opositora, e a paz aconselhei deplorando as pressas. Pela segunda vez o povo tinha elevado sua imagem celeste. Por que opor-se a que continue? Perguntei implorando. Comprovaram-se todos os instrumentos? Não tinha chegado a era de Marduk nos céus? Inquiri uma vez mais. Ninguém-se-dá meu filho outros signos do céu citou. E em seu coração eu sabia que não podia perdoar a injustiça de Marduk contra ele. Nanar de Enlil na terra nascido também foi implacável. Marduk de meu templo na cidade do norte sua própria morada tem feito. Assim disse Ishkur, o filho mais jovem de Enlil, e exigiu um castigo. Em minhas terras fez prostituir o povo diante ele. Disse o Tu, filho de Nanar, e contra o filho de Marduk Nabu dirigiu sua ira. Tentou tomar o lugar dos carros celestiais. Inanna, irmã gêmea de Tu, estava irritada e seguia exigindo castigo de Marduk pelo assassinato de seu amado Dumuzi. E Aniarsag, mãe de deuses e homens, desviou o olhar. Por que não está Marduk aqui? Disse simplesmente Gibi, meu próprio filho, replicando pessimista. Marduk tem desprezado a todos os rogos e pelos sinais dos céus reclama sua supremacia. Só pelas armas será detido Marduk. Gritou Ninurta, primogênito de Enlil. O Tu estava preocupado pela segurança do lugar dos carros celestiais. Não deve cair em mãos de Marduk. Assim disse. Nergal, o senhor dos domínios inferiores, exigia ferozmente que se utilizem as antigas armas de terror para arrasar. Em meu próprio filho olhei sem poder acreditar nisso, e para irmão contra irmão as armas de terror se abjuraram. Em lugar de comum acordo houve silêncio, e no silêncio Enlil disse: deve haver um castigo, e como pássaros sem asas ficarão os malfeitores. Marduk e Nabu de nosso patrimônio nos estão privando, e há de lhes privarem o lugar dos carros celestiais. Que se calcine o lugar até o esquecimento. Gritou Ninurta. Me deixem ser o que calcina. Excitado Nergal ficou em pé e gritou: que as cidades dos malfeitores também sejam destruídas, e me deixe arrasar as cidades pecadoras. Deixem que a partir de hoje meu nome seja o Aniquilador. Os terrestres por nós criados não devem ser danificados, e os justos com os pecadores não devem perecer, exclamou energicamente Niarsag. E a companheira que me ajudou a criá-los está de acordo. A questão somente tem que se resolver entre os deuses, o povo não deve ser prejudicado. Anu da morada celestial estava prestando atenção às discussões. Anukis determina as sortes, a sua voz fez escutar desde sua morada celestial, que as armas de terror sejam por desta vez usadas. E que o lugar das naves propulsadas seja arrasado, que ao povo lhe perdoem, e que Ninurta seja o calcinador, e que Nergal seja o aniquilador. E assim Enlil a decisão anunciou: revelarei um segredo dos deuses, e revelarei o lugar oculto das armas de terror. Os dois filhos, um meu e um dele, em sua câmara interior Enlil convocou. Nergal, quando voltou junto a mim, desviou o olhar. Pai! Gritei sem palavras. Irmão se revoltou contra o irmão. Acaso por sortes tem que repetir tempos prévios? Um segredo dos tempos de antigamente revelou Enlil a eles, e as armas de terror em suas mãos confiou. Enfeitadas de terror e com resplendor se desataram. Tudo que tocam, em um monte de pó convertem. Para irmão contra irmão na terra foram abjuradas, e nenhuma região afetar. Então o juramento se violou como uma vasilha rota em inúteis partes. Os dois filhos, plenos de gozo, com passos rápidos da câmara de Enlil, emergiram para a partida das armas. Os outros deuses voltaram para suas cidades sem pressagiar nenhum deles sua própria calamidade. Eis aqui o relato dos tempos prévios e das armas do terror. Antes dos tempos prévios foi o princípio, depois dos tempos prévios foram os tempos de antigamente. Nos tempos de antigamente, os deuses chegaram à terra e criaram os terrestres. E nos tempos prévios nenhum dos deuses estava na terra e nem se tinha feito ainda os terrestres.
Nos tempos prévios, a morada dos deuses estava em seu próprio planeta e Nibiru é seu nome. Um grande planeta avermelhado em resplendor ao redor do Sol e tem uma volta alargada Nibiru. Durante um tempo Nibiru está envolto no frio e durante parte de seu percurso o Sol fortemente o esquenta. Uma grossa atmosfera envolve Nibiru e é alimentada continuamente com erupções vulcânicas. Todo tipo de vida esta atmosfera mantém e sem ela tudo pereceria. No período frio se conserva no planeta o calor interno de Nibiru como um quente casaco que se renova constantemente. No período quente protege a Nibiru dos abrasadores raios do sol que em sua metade as chuvas aguentam e liberam dando altura a lagos e rios. Uma exuberante vegetação alimenta e protege nossa atmosfera e faz brotar todo tipo de vida nas águas e na terra. Depois de anos de tempo brotou nossa própria espécie e por nossa própria essência uma semente eterna para procriar. À medida que nosso número crescia, nossos ancestrais se estenderam a muitas regiões de Nibiru. Alguns cultivaram a terra e as criaturas de quatro patas se apacentavam, uns viviam nas montanhas e outros fizeram seus lares nos vales. Houve rivalidades, tiveram lugar usurpações, houve conflitos e os paus se converteram em armas, os clãs se reuniram em tribos e logo duas grandes nações se enfrentaram entre si. A nação do norte contra a nação do sul tomou as armas e o que sustentava a mão para lançar projéteis e armas de estrondo e resplendores incrementaram o terror. Uma guerra larga e feroz devorou o planeta. Irmão lutou contra irmão e houve morte e destruição tanto no norte como no sul. Durante muitas órbitas a desolação reinou nas terras e toda a vida foi dizimada. Depois declarou-se uma trégua e mais tarde se fez a paz. Que as nações se unam, disseram os emissários entre si. Que haja um trono em Nibiru e um rei que reine sobre todos. Que haja um líder do norte ou do sul eleito às sortes. O rei supremo tem que ser. Se for do norte que o sul escolha a uma mulher para que seja sua esposa e em igualdade como reina para reinarem juntos. Se por sortes fora eleito um homem do sul que uma mulher do norte seja sua esposa. Que sejam marido e mulher para fazer uma só carne. Que seu filho primogênito seja o sucessor e que uma dinastia unificada seja assim formada para estabelecer a unidade em Nibiru para sempre. Em meio de ruínas se iniciou a paz, norte e sul por matrimônio se uniram. O trono real em uma carne combinada, uma sucessão não interrompida de realeza estabelecida. O primeiro rei depois da paz foi feito um guerreiro do norte e foi um poderoso comandante. Por sorte veraz e justo foi ele eleito e foram aceitos seus decretos na unidade. Para a morada dela construiu-se uma esplêndida cidade. Agadi, que significa unidade, foi seu nome. Para seu reinado um título real foi concedido. Ão celestial foi seu significado. Com braço forte restabeleceu a ordem nas terras, decretou leis e regulamentos e designou governadores para cada terra. A restauração e o cultivo foi sua principal tarefa. Dele nos anais reais assim se registrou. Ão unificou as terras e a paz em Nibiru restaurou, construiu uma nova cidade e os canais repararam-se e proveu alimento para o povo e houve abundância nas terras. Por esposa dele o sul escolheu uma donzela dotada tanto para o amor como para a luta. Antu foi seu título real, a líder que é esposa de An significava engenhosamente o nome dado. Antu deu a An 3 filhos e nenhuma filha. Ao primogênito pôs o nome de Anki, porém um sólido fundamento era seu significado. Só no trono esteve ele sentado e uma esposa foi 2 vezes proposta a escolher. Em seu reinado as concubinas foram ao palácio e um filho não lhe nasceu. A dinastia assim iniciada se interrompeu com a morte de Anki. Pelos fundamentos nenhum descendente seguia. Então o filho médio não o primogênito herdeiro legal foi renomado e desde sua juventude um dos 3 irmãos Ib foi chamado amorosamente por sua mãe, que está em médio significava seu nome. Nos anais reais Anib é renomado da realeza celestial durante gerações, que é filho de An significou seu nome. Aconteceu que seu pai An no trono foi o terceiro a reinar e a filha de seu irmão pequeno escolheu por esposa. Ninib foi chamada de a dama de Ib. Ninib deu um filho a Anib, o sucessor do trono, e foi o 4º da conta dos reis, e pelo nome real de Anshargal, desejou que ele conhecesse, príncipe de An, que é o maior dos príncipes era o significado.
sua esposa uma meia-irmã como Kishargal foi chamada igualmente. O conhecimento e a compreensão foi sua principal ambição e estudou assiduamente os caminhos dos céus, estudou a grande volta de Nibiru e sua longitude fixou como um char, pelos anos de Nibiru era medida para os reinados e os reais seriam numerados e registrados. Dividiu o char em 10 partes e desse modo declarou 2 festividades, nas proximidades do Sol celebrou uma festividade do calor e quando Nibiru fazia sua morada na distância decretou a festividade do frio, substituindo a todas as festividades de antigamente de tribos e nações para unificar o povo. Se estabeleceram as 2 leis de marido e mulher, de filhos e filhas estabeleceram por decreto e proclamou os costumes das primeiras tribos para todo o país. Nas guerras as mulheres superavam em grande número aos homens e por decretos fizeram um homem ter mais de uma mulher por conhecer. Por lei uma mulher tem que ser escolhida como esposa oficial, a primeira esposa tem que ser chamada e por lei o filho primogênito era o sucessor de seu pai. Por estas leis não demorou chegar uma confusão, se o filho primogênito não era nascido da primeira esposa e depois nascia um filho da primeira esposa convertendo-se por lei em herdeiro legal. Quem será o sucessor é aquele que pela conta dos chars nasceu primeiro. Aquele nascido da primeira esposa. O filho primogênito. O herdeiro legal. Quem herdará? Que acontecerá? No reinado de Anshargal Kishargal foi declarada a primeira esposa e era meia-irmã do rei. No reinado de Anshargal levaram-se concubinas de novo ao palácio e das concubinas nasceram-lhe filhos e filhas ao rei. O filho de uma foi o primeiro em nascer e o filho de uma concubina foi o primogênito, depois que Kishargal teve um filho herdeiro legal que por lei era, mas não era primogênito. No palácio Kishargal levantou a voz irada gritou: se pelas normas meu filho de uma primeira esposa nascido vê-se privado da sucessão, que o dobro da semente não se esqueça. Embora de diferentes mães, de um mesmo pai o rei e eu somos descendentes eu sou meio-irmã do rei, de mim o rei é meio-irmão, por isso meu filho possui o dobro de semente de nosso pai Anib. Que na sucessão prevaleça a lei da semente e a lei do desposório. Que na sucessão o filho de um meio-irmão quando nasça por cima de todos os outros filhos alcance a sucessão. Anshargal considerando e concedeu a seu favor a lei da semente, a confusão de esposa e concubinas de matrimônio e divórcio. Evitar-se-iam com ela e em seu conselho os conselheiros reais adotaram a lei da semente para a sucessão, por ordem do rei os escribas anotaram o decreto. Assim foi proclamado que o próximo rei pela lei da semente para a sucessão foi-lhe concedido o nome real Anshar foi o 5º no trono. Vem agora o relato do reinado de Anshar e dos reis que lhe seguiram quando se trocou a lei e outros príncipes se enfrentaram, houve palavras e não houve rebelião, como esposa Anshar escolheu a uma meia-irmã e a fez de sua primeira esposa, lhe chamou com o nome de Kishar, assim por esta lei foi que a dinastia continuou. No reinado de Anshar os campos reduziram suas colheitas e frutos e cereais perderam a abundância. De tempos em tempos ao redor do sol o calor foi crescendo em força e nas moradas longínquas o frio se fez mais intenso. Em Agadi a cidade do trono o rei reuniu em assembleia aqueles de grande entendimento, sábios eruditos e gente de grande conhecimento. Lhes ordenou a investigar. Das terras examinaram lagos e rios e os puseram à prova e ocorreu que antes deu alguém uma resposta. Nibiru no passado mais frio e mais cálido foi e isso é destino e está na volta de Nibiru enraizado. Outros de conhecimento observando a órbita não consideraram culpado o destino de Nibiru. Na atmosfera fez-se uma brecha e esse foi o achado. Os vulcões ferreiros da atmosfera lançavam ao céu menos erupções. O ar de Nibiru se havia feito mais tênue, e o escudo protetor tinha diminuído. No reinado de Anshar e Kishar fizeram aparições das pragas do campo e não as podia vencer com trabalho. O filho de ambos Anshar ascendeu depois ao trono e na dinastia era o 6º nobre professor do Shar, significava seu nome e com grande entendimento nasceu e dominou muitos conhecimentos com muita erudição. Procurou caminhos para dominar as aflições da órbita celeste de Nibiru que muito estudou. Pesquisava 5 membros da família do Sol,
planetas com deslumbrante beleza e procurando remédios para as aflições. Examinou suas atmosferas, a cada um lhe deu um nome e a antepassados ancestrais honrou. Considerou-os como os casais celestes Anhantu, os planetas gêmeos. Chamou os 2 primeiros que foram encontrados. Além da órbita de Nibiru estavam Anshar e Kishar, que por seu tamanho são os maiores. Como um mensageiro, Gaga entre os outros corria primeiro em encontrar Nibiru. 5 em total eram os que recebiam a Nibiru no céu enquanto circundava o Sol. Mais à frente, como uma fronteira, o bracelete esculpido circundava o Sol como um guardião da região proibida do céu e com escombros o protegia. Outros filhos do Sol, 4 em seu número, defendiam da intrusão ao bracelete. As atmosferas dos 5 primeiros estudou Anshar, e em sua volta repetida examinou atentamente os 5 que atmosferas possuíam. Examinaram-se intensamente com carros celestiais, os achados foram surpreendentes e os descobrimentos confusos. De volta em volta, a atmosfera de Nibiru mais brechas sofria e nos conselhos dos eruditos os remédios se debatiam com avidez. Consideraram formas de enfaixar a ferida urgentemente. Tentou um novo escudo que envolvesse o planeta e tudo o que se lançou para cima caiu de volta ao chão. Nos conselhos dos eruditos estudaram-se as erupções dos vulcões. A atmosfera criou-se pelas erupções vulcânicas e sua ferida tinha tido lugar pela diminuição de erupções. Que com invenções se potencializem novas erupções e que os vulcões cuspam novamente. Estavam dizendo um grupo de sábios como alcançar a façanha e com que ferramentas conseguiriam mais erupções, mas ninguém podia dar conta ao rei. No reinado de Anshar fez-se maior a brecha nos céus, as chuvas se negavam e mais forte os ventos sopravam, os mananciais das profundidades não emergiam. Nas terras havia uma maldição e os peitos das mães se secaram. No palácio havia aflição e havia uma maldição ali dentro. Como primeira esposa, Anshar desposou a uma meia-irmã, seguindo a lei da semente. Ninshar foi chamada dos Shar-Sadama. Um filho não teve, por uma concubina ao Anshar nasceu um filho, foi o filho primogênito. Por Ninshar, primeira esposa e meia-irmã, não chegou um filho. Pela lei de sucessão, o filho da concubina subiu ao trono e foi o 7º em reinar. Duru foi seu nome real, no lugar de morada. Forjado era seu significado. De fato foi concebido na casa das concubinas, não no palácio. E como esposa uma donzela amada desde sua juventude escolheu Duru. Por amor e não por semente selecionou uma primeira esposa. Duru deu seu nome real. Aqui está ao meu lado era o significado. E na corte real a confusão corria desenfreada, os filhos não eram herdeiros e as algemas não eram meia-irmãs. Na terra ia crescendo o sofrimento e os campos esqueceram sua abundância e entre o povo diminuiu a fertilidade. No palácio a fertilidade estava ausente e não tinham tidos nem filhos nem filhas. Da semente de Anset foram os soberanos, depois de sua semente se foi o trono. Duru encontrou um menino na porta do palácio e como a um filho abraçou. Ao final Duru como a um filho adotou e nomeou o herdeiro legal. Lamo, que significa secura, foi o nome que lhe deu. No palácio os príncipes protestavam e no conselho havia queixa. Ao final Lamo subiu ao trono e embora não era da semente de An foi o 8º em reinar. Nos conselhos dos eruditos deram-se 2 sugestões para sanar a brecha. Alguém sugeriu o uso de um metal e ouro era seu nome, mas em Nibiru era muito raro e dentro do bracelete esculpido era abundante. Era a única substância que se podia moer até o pó mais fino, e elevando até o céu podia ficar suspenso. Assim a brecha se sanaria e haveria um melhor amparo. Que se construam naves celestiais e que uma frota celestial traga ouro a Nibiru. Que se utilizem as armas de terror. Outra sugestão são as armas que sacudem e afrouxam o chão, que gritem as montanhas. E para atacar com projéteis os vulcões e sua letargia remover, estimular suas erupções e recarregar a atmosfera, fazendo desaparecer a brecha. Lamo era fraco para tomar uma decisão e não sabia que opção tomar. Nibiru completou uma volta e 2 Shar seguiu contando Nibiru. Nos campos a aflição não retrocedia e a atmosfera não se reparava com as erupções vulcânicas. Passou um 3º Shar e um 4º se contou e não se obtinha ouro. Os conflitos abundavam no reino, a comida e a água escasseavam e a unidade se perdeu no reino com as acusações que eram abundantes.
Na corte real os sábios iam e vinham, os conselheiros corriam acima e abaixo e ao rei não prestavam atenção em suas palavras que só procurava conselho em sua esposa, Laamo era seu nome. Se for destino que supliquemos ao grande Criador de tudo. Ao rei disse ela, suplicar sem atuar é a única esperança. Na corte real os príncipes estavam inquietos e dirigiam acusações ao rei. De forma estúpida e absurda está trazendo calamidades ainda maiores em vez de paz. Dos antigos depósitos se recuperaram as armas e havia muito que falar de rebelião. Um príncipe no palácio real foi o primeiro em tomar as armas e com palavras de promessa agitou aos outros príncipes. Alalu era seu nome e gritou, que Laamo já não seja mais o rei. Que a decisão substitua a vacilação. Venham. Vamos desalentar o rei em sua morada e façamos que abandone o trono. Os príncipes fizeram caso às suas palavras e as portas do palácio abriram com violência. A sala do trono, sua entrada proibida, como águas em avalanche, chegaram e o rei escapou à torre do palácio. Alalu foi a sua perseguição e na torre houve luta. Laamo caiu morto e anunciou com alvoroço Alalu: Laamo já não é o rei. A sala do trono dirigiu-se apressadamente a Alalu e no trono ele mesmo se sentou. Sem direito nem conselho, ele mesmo se proclamou o rei e perdeu-se a unidade no reino. Uns se alegraram pela morte de Laamo e outros se entristeceram pelo que tinha feito Alalu. Vem agora o relato do reinado de Alalu e da ida para a terra, de como perdeu-se a unidade no reino, onde muitos se sentiram ofendidos sobre a realeza. No palácio os príncipes estavam agitados e no conselho os conselheiros estavam turvados. De pai para filho a sucessão de An prosseguiu no trono. Inclusive Laamo o oitavo tinha sido declarado filho por adoção. Quem era Alalu? Acaso é um herdeiro legal? É o primogênito? Com que direito tinha usurpado o trono? Não era o assassino do rei? Diante os 7 que julgam foi convocado Alalu para considerar sua sorte. Diante os 7 que julgam Alalu expôs suas pretensões e ainda sem ser herdeiro legal nem filho primogênito de semente real sim que era. De Anshargal descendo. Diante os juízes reclamou. De uma concubina meu antepassado nasceu, Alon era seu nome e por conta do Charsa Alon foi o primogênito e lhe pertencia ao trono, mas por uma confabulação deixaram de lado seus direitos. A lei da semente do nada se inventou para que seu filho obtivesse a realeza e de Alon lhe privaram da realeza e ao filho dela em seu lugar foi concedida, por descendência. Sou o continuador das gerações de Alon e a semente de Anshargal está dentro de mim. Os 7 que julgam tiveram em conta as palavras de Alalu, ao conselho de conselheiros passaram o assunto para que dirmissem sua veracidade ou falsidade e trouxeram os anais reais da casa de registros e com muita atenção leram. An e Antu, o primeiro casal real, tiveram 3 filhos e nenhuma filha lhes nasceu. O primogênito foi Anki e ele morreu no trono e não teve descendência. Em seu lugar o filho médio subiu ao trono e Anib foi seu nome. Anshargal foi seu primogênito e ao trono ascendeu depois dele no trono e não continuou a realeza do primogênito. A lei de sucessão se substituiu pela lei da semente e o filho de uma concubina era o primogênito pela lei da semente e lhe privava da realeza. Assim lhe concedeu a realeza ao filho de Kishargal, sendo a razão ser meio-irmã do rei. Do filho da concubina o primogênito nos anais não fazia menção e gritou a Alalu aos conselheiros: dele sou descendente. Pela lei da sucessão pertenço à realeza e pela lei de sucessão à realeza tenho agora direito. Com vacilações os conselheiros de Alalu exigiram um juramento de verdade e Alalu prestou o juramento, e como o rei considerou o conselho, convocaram aos anciões e convocaram aos príncipes diante eles e pronunciaram a decisão. E de entre os príncipes um jovem príncipe se adiantou, queria dizer algo a respeito da realeza. Deve-se reconsiderar a sucessão. Disse a assembleia. Embora nem primogênito nem filho de rainha de pura semente descendo, a essência de An se preservou em mim sem diluir-se em concubinas. Os conselheiros escutaram suas palavras com surpresa e ao jovem príncipe lhe disseram que se aproximasse e perguntaram-lhe seu nome. É Anu. Por meu antepassado An foi assim renomado. Perguntaram-lhe por suas gerações e dos 3 filhos de An recordou-lhes.
Anki foi o primogênito e sem filho nem filha morreu. Anib foi o filho médio e no lugar de Anki subiu ao trono. Anib tomou por casamento a filha de seu irmão menor e a partir deles registra-se nos anais a sucessão. Quem foi o irmão pequeno? Filho de An e de Antu de semente mais pura. Os conselheiros admirados olhavam-se entre si. Enuru era seu nome. Anunciou-lhes Anu. Ele foi meu grande antepassado. Sua esposa Ninuru era uma meia-irmã e o filho dela foi o primogênito. Enamá foi seu nome e a esposa deste era uma meia-irmã e pelas leis de semente e sucessão um filho lhe deu. De descendentes puros continuaram as gerações por lei e por semente perfeitas. Anu é por nosso antepassado puseram um nome meus pais e do trono nos apartaram, mas da semente pura de An não nos apartou. Que Anu seja rei. Gritaram muitos conselheiros. Que se destitua Alalu. Outros aconselharam cautela. Evitemos conflitos e que prevaleça a unidade. Chamaram Alalu para lhe contar o que foi descoberto e ao príncipe Anu Alalu lhe ofereceu seu braço em abraço e Anu disse: embora de diferentes descendências de um único antepassado descendemos ambos. Vivamos a paz juntos. Devolveremos a abundância a Nibiru. Deixe-me conservar o trono e conserve você a sucessão. Ao conselho dirigiu estas palavras: que Anu seja príncipe coroado. Que ele seja meu sucessor. Que seu filho se case com minha filha e que se unifique a sucessão. Anu fez uma reverência diante o conselho e diante da assembleia declarou assim: de Alalu o copeiro serei seu sucessor por espera, meu filho a sua filha escolherá como noiva. Assim decidiu o conselho e registrou nos anais reais. Desta maneira Alalu seguiu sentado no trono e ele convocou aos sábios, e a eruditos e comandantes consultou para decidir e obter muitos conhecimentos. Que se construam naves celestiais para procurar o ouro no bracelete esculpido. Decidiu. O bracelete esculpido destruiu as naves e nenhuma delas voltou. Que as armas de terror abram as vísceras de Nibiru e que os vulcões voltem para a erupção. Ordenou então. Armaram-se carros celestes com as armas do terror e com projéteis de terror golpearam aos vulcões dos céus, as montanhas se balançaram e os vales se estremeceram enquanto grandes resplendores estalavam com estrondo. Havia muito alvoroço no reino e havia expectativas de abundância. No palácio Anu era o copeiro de Alalu, ele se prostraria aos pés de Alalu, daria-lhe a taça na mão e Alalu era o rei, a Anu tratava como um servo e no reino o alvoroço se apagou, as chuvas se negavam a cair e os ventos sopravam com mais força, as erupções dos vulcões não aumentavam. Não sanava a brecha na atmosfera. Nibiru seguia percorrendo suas voltas no céu e de volta em volta o calor e o frio se fazia mais difíceis de suportar. O povo de Nibiru deixou de venerar o seu rei que em vez de alívio havia trazido miséria, mas Alalu seguia sentado no trono. O forte sábio Anu, o primeiro entre os príncipes, estava de pé diante ele e prostrar-se-ia diante os pés de Alalu, daria-lhe a taça na mão. Durante 9 períodos contados Alalu foi rei Nibiru e no 9º Charanu apresentou a batalha a Alalu, desafiou Alalu em um combate mão a mão com os corpos nus. Que o vencedor seja rei. Disse Anu. Lutaram entre si em praça pública, as ombreiras das portas tremeram e as paredes se remexeram. Alalu ficou de joelhos e caiu sobre seu peito. Alalu foi derrotado em combate e por aclamação Anu foi proclamado rei. Anu foi escoltado até o palácio e Alalu ao palácio não voltou e de entre as massas sigilosamente escapou, tinha medo de morrer como Lamo. Sem que o reconhecessem foi apressadamente até o lugar dos carros celestiais e Alalu subiu a um carro armado de projéteis e fechou a portinhola atrás dele, entrou na câmara na parte dianteira e ocupou o assento de comandante. Acendeu a luz e a câmara se encheu como uma aura azulada, levantou as pedras de fogo e o zumbido destas como a música era cativante, avivou o grande quebrantador do carro que arrojava um resplendor avermelhado. Sem ninguém precaver-se disso Alalu escapou de Nibiru na nave celestial e para a gelada terra pôs rumo, por um segredo do princípio escolheu seu destino.